Pastor, faz 30 anos que eu estou orando e o Senhor ainda não me abençoou. Já sei, meu irmão, jejum que Deus vai fazer. E se Ele não fizer? O que Jesus nos ensina com relação às nossas petições a Ele? Quando vocês orarem, orem assim como? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que mais? Tem uma hora que Ele vai dizer o quê? Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Ou seja, Senhor, faz isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, está aqui o meu desejo, mas seja feita a tua vontade. Se o Senhor não quiser, que assim seja. Então não existe segredo para se conseguir algo de Deus. Você vai conseguir algo de Deus se Ele quiser te dar. É simples, porque a Bíblia nos ensina assim. Vamos continuar do parágrafo 6, do capítulo 22 da Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, de onde paramos, que foi o assunto do culto a Deus, aliás, do dia do Senhor. Então nós temos aqui mais 3 parágrafos para encerrarmos o capítulo 22. Eu vou ler o parágrafo 6 e depois a gente vai comentar sobre ele. Parágrafo 6 do capítulo 22 da Confissão de Fé de 89. Nem a oração, nem qualquer outra parte do culto religioso é agora, sob o Evangelho, restrita ou feita mais aceitável devido a qualquer local em que é realizada ou para o qual é dirigida. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. Já lembrou do texto bíblico? João 4, 24, está vendo? Tanto em famílias particulares, diariamente, e em secreto, cada um por si, e também, muito solenemente, em assembleias públicas, que não devem ser descuidadas, deliberadamente negligenciadas ou abandonadas, quando Deus, pela sua palavra e providência, nos coloca a participar delas. Vamos mastigar isso aqui para a gente entender, certo? A primeira coisa que esse parágrafo está ensinando é que o culto a Deus não pode ser negligenciado. Então, quem gosta de futebol aqui? Mas vamos supor que hoje é a final do Mundial Interclubes. Vou nada para a escola bíblica. Ainda mais que o pastor está gravando. O pastor está gravando, eu vou não. Depois eu escuto. Eu vou assistir o meu Mengão. Você está negligenciando o culto a Deus. Você está desonrando o nome de Deus. A confissão nos faz lembrar isso, que o culto a Deus não pode ser negligenciado, né? Mas hoje, pastor, eu estou fazendo 50 anos de casado. Eu tenho que comemorar. Vou nada para a igreja, para o culto a Deus, o culto solene, o dia do Senhor, vou não. Eu vou comemorar o meu casamento. O teu casamento te deu Deus ou Deus te deu o teu casamento? Percebem a diferença? Qual o problema se eu comemorar em outro dia? Percebem? Então a gente começa entendendo que o culto a Deus não pode ser negligenciado. E detalhe, ele ainda nem entrou no dia do Senhor, ele está falando do culto a Deus em casa, no trabalho, fazendo uma visita com a família, só eu e Deus. Ele está falando do momento que nós cultuamos a Deus. O culto público é feito por convocação solene. O que é isso? Já abra sua Bíblia aí no livro dos Salmos. O que é uma convocação solene? Convocação, olhando para a ordem de Deus, nós estamos falando aqui de uma convocação divina. A convocação divina é uma ordem. E essa palavra solene está falando de uma festa majestosa, uma festa especial, uma festa que não se compara com nenhuma outra, nem com os seus 50 anos de casado, certo? Então, a gente começa a entender isso aqui. O culto público é feito por convocação solene. Leia comigo o Salmo de número 95, por favor. Salmo de número 95. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. O salmista diz assim, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Isso aqui é uma ordem de Deus para que o seu povo congregue e congregados juntos adorem a Deus. Então o culto ele começa com a convocação do Senhor. Por que amanhã nós estaremos aqui na igreja às 7 horas da noite para cultuar a Deus? Porque assim os primeiros irmãos que organizaram essa igreja local decidiram que todo domingo, 7 horas da noite, não. Nós estaremos aqui amanhã porque é uma ordem divina. Vocês estão entendendo?
É por isso que nós falamos de culto solene. Nós estaremos aqui numa festa majestosa. Ainda que eu venha cansado, irritado, mas eu estou pronto para adorar o meu Deus mais uma vez no dia dele e na casa dele, ok? Vamos para 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, o último versículo do capítulo 6. Veja só, Paulo está falando aqui da desunião do povo de Deus, no capítulo 6, e ainda está falando aqui que o povo muitas vezes está desunido, isso para os coríntios, tá? Por questões sexuais. É o assunto de 1 Coríntios 6. Aí ele encerra no versículo 20 dizendo assim: porque vocês foram comprados por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Preste atenção nessa frase de Paulo: vocês foram comprados por um preço. Alguém deu a vida por vocês. Ou seja, vocês precisam devolver este sacrifício em adoração a Deus com o vosso corpo. Então, tudo que forma você deve glorificar a Deus, né? E lembrando que 1 Coríntios 6 está dizendo o seguinte, que o seu corpo deve glorificar a Deus. Por isso você não pode estar por aí ficando com ninguém. É para casar, irmão. A gente conhece a pessoa é para formar uma família, não é para ficar e se divertir, não. Isso é prostituição, certo? Por isso que eu estava dizendo ali, né, para as irmãs, que às vezes a Bíblia incomoda, porque ela nos corrige de uma maneira que fere, e que assim seja. Então, nós precisamos devolver esse sacrifício. É óbvio que nós não vamos devolver o sacrifício de Cristo na mesma moeda, mas ao menos honrar o dia do Senhor, o culto solene, estar pronto para, junto com o povo de Deus, nos átrios do Senhor, louvarmos a Ele. Então isso aqui é muito importante. Vamos ler ainda em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. É mais um versículo que finaliza um assunto. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Qual é o assunto de 1 Coríntios, capítulo 14? Culto público a Deus. Então Paulo está ensinando aos coríntios, que era uma igreja que tinha todos os dons, mas também era uma igreja bagunçada. Paulo está dizendo assim, nós precisamos cultuar a Deus de forma organizada e decente. Então, queridos, até aqui nós estamos falando que o culto a Deus não pode ser negligenciado, não é qualquer coisa. Muito bem, o culto a Deus não pode ser negligenciado, tampouco abandonado. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar. Esse não deixemos de congregar, o escritor aos Hebreus está nos ensinando que nós não podemos abandonar simplesmente a congregação que nós fazemos parte, desde que essa congregação seja uma congregação bíblica. Então, se você faz parte de uma igreja que não prega a Bíblia, que não adora a Deus, que enrola, que engana, que pressiona os irmãos simplesmente para dar o dízimo, se você faz parte de uma igreja dessa, saia e vá para uma igreja que honre o nome do Senhor, que explique as Escrituras para que todos entendam como se deve adorar a Deus. É isso que o texto está querendo dizer. Não deixemos de congregar. Como é que diz aí? Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos o quê? Admoestações, que nós possamos encorajar os nossos irmãos, tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima. Que dia? O dia final. O dia em que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Então, qual é o objetivo, a esperança última do crente? Que o Senhor venha e nos leve desse mundo. Você não está esperando isso não? Se você não tiver, você não entendeu nada. Porque eu queria me casar, me casei. Nós queremos ter filhos, nós vamos ter. Nós queremos conquistar algumas coisas nessa vida, nós vamos conquistar, se Deus quiser. Mas se tudo isso for trocado para que o Senhor volte e nos leve, que Ele venha. Esse é o pensamento do cristão, certo? A gente congrega pensando nisso, ok? O culto a Deus começa no dia do Senhor. Aí a gente entra aqui nos dois últimos parágrafos do capítulo 22 da Confissão de Fé Batista. O culto a Deus começa no dia do Senhor, tá? Por quê? Quem é o mais importante na sua vida? Qual é a pessoa que você mais ama nesse mundo? Se não for o Senhor, tem alguma coisa errada. Tudo começa no Senhor e no dia do Senhor.
Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Tudo começa com o Senhor. O melhor que eu tenho é do Senhor. Então, o segredo de todas as coisas é o Senhor. É o alvo das nossas vidas. É aquele a quem nós cultuamos. Então, o culto começa no dia do Senhor. Deus designou um dia exclusivo para Ele. Só que, desde a criação de todas as coisas, esse dia era o último, o sábado. Deus criou todas as coisas em 6 dias. No 7º dia Ele fez o quê? Descansou. Guarde essa palavra aí, esse verbo, descansou, certo? Então, desde o início, o dia do Senhor sempre foi o último dia, o sábado. No entanto, até a ressurreição de Cristo, era o último dia. O dia do Senhor passa a ser o primeiro dia, o domingo, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. Mas como é que a gente entende isso biblicamente? Jesus morreu em que dia da semana? Sexta, 3 horas da tarde, entre 3 e 5 horas da tarde, Jesus morreu. Mais ou menos a partir das 6:30 da tarde, já é sábado no calendário judeu. Agora veja comigo o seguinte, o que aconteceu no sábado? Jesus está morto, ele está descansando. Não é o sábado? Queridos, o sábado foi um dia morto, porque Jesus está morto. Porque Jesus morreu. Agora, no domingo de manhã, quando no calendário judeu já não é mais sábado, já é domingo, ele ressurge dos mortos. Diga amém. Será que isso não significa nada para o povo de Deus? Primeira carta aos Coríntios, por favor, capítulo 16, versículos 1 e 2. Paulo, falando para a igreja de Corinto, diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Quando, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. O que Paulo está dizendo aqui? O que esse texto nos ensina sobre o dia do Senhor? Paulo está dizendo para a igreja em Corinto o seguinte: quando vocês se reunirem no culto solene, quando é o culto solene? No dia do Senhor, no domingo. Quando vocês se reunirem, tragam uma oferta, elemento de culto a Deus. Por isso que a gente oferta no culto. Traga uma oferta. No outro domingo, traga uma oferta. Vão juntando esses valores para quando eu estiver aí, nós possamos coletar. Então, já começa-se a compreender a partir dos apóstolos de Jesus que o domingo ele passa a ser o dia do Senhor, por causa da ressurreição do Senhor. Veja comigo, voltando um pouquinho, Atos capítulo 27. Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ceia do Senhor. Quando é que nós realizamos a ceia do Senhor? No dia do Senhor, no domingo. Então, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, o que a gente quer desse texto enfatizar é como o dia do Senhor passa a ser importantíssimo para a igreja de Deus, certo? Veja comigo o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. João está dizendo o seguinte sobre a visão que ele teve na ilha de Patmos, no capítulo 1 do versículo 10. Achei-me em espírito em qual dia? No dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Por quê? Vamos entender aqui uma coisa. A redação do livro de Apocalipse, ela acontece, você vê aqui nos primeiros versículos do próprio livro, ela acontece da seguinte forma: João, o apóstolo, já está velho, preso, numa ilha isolada. Ali, Jesus ressurreto aparece para João e diz para João o seguinte: João, eu vou te mostrar algumas coisas. Tudo que você vê, escreva e envie para as 7 igrejas da Ásia. Beleza, João? Sim, Senhor. Pronto. A partir disso, Jesus mostra para João o que ele precisa escrever. Por que Jesus mostra para João algo muito importante que ele tinha que escrever no domingo? Por que ele não fez isso no sábado? Ou como dizem aqueles que todo dia é dia do Senhor. Quem disse? Domingo é o dia do Senhor. Não quer dizer que de segunda a sábado você tem que esquecer de Deus. Não quer dizer isso. Mas por que Jesus não revelou o Apocalipse para João numa segunda-feira, numa terça, numa quinta, num sábado? Porque existe uma importância no domingo.
que representa o maior sinal da vida do cristão, do cristianismo. Qual é? A ressurreição do seu Salvador. Queridos, Jesus morreu. Já pensou se ele não voltasse dos mortos? A vergonha que seria para os apóstolos? Mas ele voltou. O dia do Senhor é o primeiro dia, o domingo da ressurreição. E nós vamos fazer muita menção disso, por exemplo, na época da Páscoa, né? Quando nós lembramos da morte, do sacrifício de Jesus. Lembrando, o cristão ele não comemora a Páscoa, ele só relembra que Jesus morreu, porque a ceia do Senhor substitui a Páscoa de Cristo. Isso é muito importante, já falamos aqui várias vezes sobre isso. Sobre o dia do Senhor, a Confissão de Fé Batista de 1689 vai nos ensinar também que nós devemos nos preparar antecipadamente para o dia do Senhor. Você já começou a se preparar para amanhã? Não, pastor, mas o dia do Senhor não é amanhã? Amanhã eu me preparo. Sério. E hoje? E ontem? E anteontem? Vamos para o Salmo de número 84, por favor. Salmo de número 84, vamos ler o versículo 2. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Você sabe o que é que significa isso? Você espera Deus assim no dia do Senhor, como salmista? A minha alma suspira pelos átrios do Senhor. Salmo 42, versículos 1 e 2. Nós somos assim? Nós temos esse desejo profundo na nossa alma de querermos estar na presença de Deus? Meus queridos, 2023, entrando para 2024, está difícil ver crentes desejosos de estarem na presença de Deus. E muitos deles estão aqui, ó. Tem pastor que gosta de dizer o seguinte: aqui nessa igreja não tem problema não, mas lá fora não. Aqui, ó. Às vezes eu não quero orar. É mesmo, pastor? Porque eu estou cansado, porque eu estou com a mente exausta, eu li muito, estudei muito, dormi pouco, está calor, eu não quero orar. E isso é o mínimo. E quando nós chegamos ao ponto de não querermos ir sequer para o culto solene a Deus, porque está chovendo, a chuva mata, Vocês estão entendendo a seriedade da questão? Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu quero estar perante a tua face. Salmo 42, versículos 1 e 2. Então, essa geração que nós vivemos é uma geração complicada. O povo quer fazer o quê? Camisas temáticas, bonitas, que chamam a atenção, que levam para a posteridade o evento, a data, o que aconteceu, quem pregou, mas não querem estar na presença de Deus. Eles não querem ver Deus atuando nas suas próprias vidas. Eles querem participar de eventos, de folias, de festas, querem que tragam pregadores famosos, cantores famosos, querem ver uma igreja lotada de gente, vazia de Deus. Vocês estão entendendo a importância de um documento histórico que foi produzido há 400 anos, o quanto ele é importante para nos situar biblicamente? Quem quiser que fique nas igrejas grandes, lotadas, cheias de pregadores falando besteiras, eu prefiro ficar aqui nesta igreja que eu amo, que não é perfeita, que tem falhas, mas que nós prezamos pela exposição das Escrituras. Simples. Vocês estão entendendo? Então, queridos, devemos nos preparar antecipadamente para o dia do Senhor. Ainda em Salmos, capítulo 27, por favor. O que você busca na sua vida? Salmo de número 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei, viu? Eu não só peço, eu vou atrás. O quê? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o quê? A beleza do Senhor e meditar aonde? No seu templo. Você quer um texto mais explicativo do que esse para estar na presença de Deus? Salmo de número 27, versículo 4. Meus queridos, graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor para nos orientar e a nos ensinar como nós devemos nos portar na presença de Deus. Bendito seja Deus pela sua palavra. Neste dia, que dia? O dia do Senhor, nossas obras
palavras e pensamentos devem glorificar a Deus. Queridos irmãos, nem a confissão de fé batista e nem a Bíblia nos proíbe de fazer alguma coisa no domingo. Lembra que nós falamos sábado passado da liberdade religiosa? Nós somos livres. Em nenhum momento as Escrituras proíbem que no domingo nós trabalhemos, que nós façamos alguma coisa. O que a Bíblia está ensinando é sobre prioridade. Prioridade. A primeira coisa que você faz quando você está com sede é o quê? Pegar o copo. Você vai colocar água onde? A prioridade é o copo. Perceberam a diferença? Nesse dia, o dia do Senhor, as nossas obras, palavras e pensamentos devem glorificar a Deus. Aqui mesmo na PIB Viçosa, nós temos alguns irmãos que passam um domingo trabalhando, mas não são todos os domingos. Então tem irmão que tira 24 horas de plantão no domingo. E agora? Vai deixar de sustentar o seu lar simplesmente para estar na igreja? A Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo o seguinte, meu querido: nossas obras, onde ele estiver, o que nós falamos, o que nós pensamos, onde ele estiver, excepcionalmente naquele domingo, ele está ali glorificando a Deus, porque no próximo ele vai estar congregado com o povo do Senhor. Estão ensinando errado lá fora, mas na Bíblia nós temos toda a clareza. Vamos para o Novo Testamento, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Os cristãos de hoje mal se preparam para o dia do Senhor. A Bíblia nos ensina sobre prioridades. Mateus 12:12, o que é que diz? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. A linguagem aqui ainda é sobre o sábado, só depois que Jesus ressuscita, que passa a ser o domingo. Então leia no sentido pós-ressurreição de Cristo, tá? É lícito no dia do Senhor fazer o bem. Então eu preciso trabalhar para sustentar a minha casa. Estarei errado se todo domingo eu tiver que trabalhar, mas um domingo, relaxe, vá em paz, desde que o Senhor seja glorificado com a sua atitude. Vamos para a carta de Paulo aos Filipenses, por favor, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. É difícil entender isso, irmãos. Olha que coisa interessante na minha versão aqui no final do versículo 8. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, tudo que nós fizermos, falarmos, pensarmos, que glorifica o nome do Senhor. Acontecerão situações específicas, excepcionais, em que em um domingo eu não posso estar na igreja congregado para adorar a Deus. Às vezes é questão de saúde, trabalho, etc. Mas negligenciar o dia do Senhor, eu vou faltar amanhã porque domingo tem de novo. Isso é negligenciar, porque eu só vou pensar no domingo que vem quando terminar o dia amanhã. Entenderam? Então isso aqui é muito importante. Não se pode negligenciar o culto solene, o dia do Senhor. Nós precisamos estar prontos para estarmos na presença de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos para onde? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Paulo está falando ali sobre comer, beber, acreditar nisso, acreditar naquilo, no sábado, no domingo. No final ele vai dizer assim: se vocês comerem alguma coisa, se vocês beberem alguma coisa, ou seja lá que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. É difícil entender isso? Está muito claro. No culto solene, irmãos, na casa de Deus, com o povo de Deus, é onde nós precisamos estar, certo? Qual é o problema do adventista do sétimo dia? Ele acha que o sábado é um dia tão santo que eles não podem fazer nada. Mas assim como os judeus não messiânicos, eles não entenderam nada. Porque Jesus disse várias vezes: é lícito fazer o bem no dia do Senhor. Então por que eu não vou fazer? Negligenciar é uma outra coisa. Eu quero encerrar dizendo o seguinte para vocês: o domingo, queridos irmãos, não é o dia da família, não é o dia do lazer. Eu não estou dizendo que você não pode ficar com a sua família, que você não pode tirar o dia para o lazer. Eu estou dizendo que não é o dia para isso. A Bíblia diz que o domingo é o dia do Senhor.